Meus irmãos, eu quero saudar a todos na paz do Senhor. Que Deus mais uma vez te abençoe sua vida, sua família. Que você possa hoje estar sendo guardado e guiado pela mão do Senhor, o Todo-Poderoso. Eu quero desejar toda sorte de bênção para você. Eu quero desejar em nome do Senhor Jesus que a vontade de Deus, a vontade soberana da sua palavra, permaneça e prevaleça sobre a sua vida. Há uma palavra de Deus para você, há uma mensagem de Deus para a sua vida. Tudo tem Deus uma direção para nos dar. E eu desejo profundamente que esta mensagem seja a manifestação da virtude de Deus para a sua vida, tá bom? Eu quero aqui que você me acompanhe, por favor. Você que vai estar entrando ao vivo aí, você que vai assistir esta mensagem em algum momento da sua vida, que você possa receber esta palavra no seu coração. Marcos, capítulo de número 1, e o versículo 40 está escrito assim: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero ser limpo. E logo, tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Oh, glória a Deus! Oh, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja Ele por esta palavra, por essas verdades que continuam reais, absolutas e verdadeiras para cada um de nós. Marcos capítulo 1, versículo 40 relata o momento em que um homem desacreditado pela medicina, desacreditado pela família, desacreditado pelos amigos, desacreditado pela sociedade e desacreditado pela sinagoga e pelos seus irmãos judeus, decide ir ao encontro de Jesus. O capítulo 1 é claro em dizer que Jesus havia ido às partes da Galileia, e neste texto a Bíblia diz que Jesus, saindo de um período de oração no início da madrugada, decidiu ele ir às cidades ou às vizinhanças que estavam ali por volta da Galileia. E Jesus indo e entrando nestas cidades vizinhas, o texto diz: e aproximando-se dele um leproso. Nós sabemos que um leproso nos dias de Jesus era um homem rejeitado pela sociedade, porque uma vez que a lepra não tinha cura, ele deveria ser afastado da sociedade. Há um pensamento que diz que quando um leproso tentava se aproximar de alguém, um judeu era obrigado a pegar uma pedra e atirar nele e gritar leproso, para que ele não se aproximasse. Se ele ainda estivesse no convívio de alguém, ele precisava gritar e se humilhar, dizendo leproso, leproso, para que ele pudesse ter acesso e as pessoas se afastassem dele, porque quem tocasse nele também seria chamado imundo. A maioria destas pessoas eram levadas para algumas cidades fora de Jerusalém, onde eles eram abandonados para morrer, porque não havia cura e a lei proibia eles de conviver em sociedade. Este é o cara que está apresentado no versículo 40. Um homem que não tem mais nada a perder. Então o texto diz
que aproximou-se ele de Jesus. E o texto diz que ele era leproso. Ele venceu certamente muitos obstáculos. Ele teve que tomar decisões profundas no seu coração, porque ele sabia que se aproximar de Jesus implicaria em talvez morrer apedrejado. Aproximar-se de Jesus naqueles dias implicaria em pôr em risco o resto de vida que ele ainda tinha. Ele teve que tomar decisões profundas, ele teve que superar obstáculos emocionais, mas ele tomou uma decisão, ele tinha algo em sua mente, que ele só poderia alcançar alguma coisa se ele se aproximasse de Jesus. Ele sabia que longe de Jesus ele não poderia alcançar o milagre tão esperado. E ele, vencendo a si mesmo e vencendo todos os obstáculos, a Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus. E se aproximando de Jesus, ele rogou. A palavra rogar aqui, ele gritou em alta voz. E ele rogou em alta voz e pondo-se de joelhos. Ele disse: se tu queres, bem podes me limpar. Esse homem não teve medo de ir até Jesus. Esse homem não teve medo do que as pessoas falariam dele. Esse homem não teve medo do que as pessoas pensariam dele. Ele não teve mais medo de expor o seu problema. Ele não teve mais medo do que as pessoas diriam se descobrisse que ele era leproso. Ele levantou a cabeça e, mesmo sabendo que ele poderia enfrentar duras consequências ou rejeição, ele foi até Jesus. E indo até Jesus, ele rogou. Ele levantou a sua voz, ele abriu a sua boca e ele dobrou o seu joelho. E ele disse: se tu quiseres, oh aleluia, se tu quiseres, tu podes limpar-me. A primeira verdade desta mensagem é que você, longe de Deus, você não consegue nada. É que enquanto você ficar longe de Deus e enquanto você tentar resolver a sua vida longe da presença de Deus, a lepra vai acabar com você. A enfermidade física, emocional, sentimental, ela vai continuar como a lepra, corroendo você aos poucos. Porque se esse homem pudesse resolver os seus problemas longe de Deus, esse texto não estava escrito. Marcos não conseguiria começar este versículo dizendo: e aproximando-se dele um leproso. Porque ele precisava ter um relacionamento, ele precisava ter uma aproximação para que Jesus pudesse atender o seu caso. Tem muitas situações da nossa vida que serão resolvidas quando voltarmos à presença de Deus. Tem muitas situações que estamos vivendo e que estão nos matando e que estão nos corroendo porque nós estamos longe de Deus. Nos trancamos nos quartos da nossa vida pensando que porque fomos rejeitados e abandonados é melhor desistir e morrer. Não! Jesus passou por ali porque Jesus desejava que aquele homem viesse até ele. E esta mensagem que eu estou pregando, ela não é à toa. Esta mensagem está sendo pregada porque esta palavra também está passando para alguém que estava longe, para alguém que estava distante, para alguém que já tinha aceitado a doença, que já tinha aceitado a derrota, que já havia aceitado a destruição como algo normal. E Jesus está passando aqui por meio desta palavra, dizendo: se aproxima de mim. Oh, aleluia! Se aproxima de mim. Não tenha medo de expor o seu problema. Não se preocupe com o que as pessoas estão dizendo ou pensando sobre você. Se aproxime de mim. Não importa a profundidade da sua lepra, nem o tamanho do seu pecado. Se aproxime de mim. Volte para mim. Venha como está.
Pode estar doendo, sangrando, você está se sentindo só, mas venha para mim. Pois a Bíblia diz que ele se aproximando, rogou. Porque há problemas que não adianta mais clamar para os homens. Há situações na nossa vida que não adianta mais expor para pessoas. Você precisa clamar a Deus. E ele se pôs de joelho. Ele se rendeu à vontade de Deus. Ele reconheceu que a vontade de Deus era a única que poderia salvá-lo daquela situação. Deus está dizendo, pare de lutar com a força dos seus braços. Deus está dizendo, pare de lutar com as suas próprias razões e convicções. Pare. Ajoelhar é se entregar. Ajoelhar é se render. E Deus está falando com pessoas aqui que precisa voltar para a escola da humilhação. Você precisa voltar para a escola da renúncia. Voltar a confiar, voltar a depender, voltar a se entregar por inteiro. Há quanto tempo você luta com esta situação e não conseguiu resolver? Porque esta situação é para Deus. Você precisa encontrar tempo para Deus. Aquele leproso encontrou. Você precisa encontrar tempo para Deus novamente na sua vida. Você precisa tomar uma decisão de dar um tempo da sua vida para Deus. Se ajoelhar, se render, se entregar e esperar a orientação dele. E ele veio com uma orientação para este homem, porque o texto diz que ele disse, se quiseres, bem podes me limpar. Ele sabia que Jesus era poderoso para curar, mas ele não tinha certeza se aquela cura era para ele, porque ele estava tão cheio de complexo, tão cheio de dor, tão cheio de trauma, que ele já estava acreditando que Jesus queria curar todo mundo, menos ele, que Jesus queria abençoar todo mundo, menos ele. E eu estou pregando para pessoas que estão vivendo desses traumas, dessas enfermidades emocionais. Parece que Jesus abençoa todo mundo, menos você. Parece que a porta se abre para todo mundo, menos para você. Parece que todo mundo à sua volta consegue vencer na vida, menos você. Isso são traumas. Não deixe que os seus traumas emocionais faça você ter uma visão errada de Deus acerca de você. Jesus te ama. Jesus tem um plano extraordinário para a sua vida. Jesus tem milagres para a sua vida, para o seu corpo, para a sua família, para a sua casa. Jesus não faz acepção de pessoas. São traumas que fazem você pensar de forma errada a vontade de Deus para você. Esse homem chegou e disse, se tu quiseres, mas é lógico que ele quer, ele foi na cruz por você. Ele morreu na cruz por você. Ele deu a vida dele por você. Como não nos dará ele agora também juntamente todas as coisas? Se ele foi capaz de dar a vida por você, você acha que ele não é capaz de te dar saúde? Se ele foi capaz de dar a vida por você, você acha que ele não é capaz de lhe dar a sua família? De restaurar a sua paz, de restaurar a sua alegria? De restaurar a sua fé? De restaurar aquilo que você está buscando? É claro que sim. Esta é a vontade de Deus. Este é o plano de Deus para você. Oh, aleluia! Você precisa se aproximar dele. Você precisa voltar a se render e a adorá-lo e a confiar nele. Você precisa voltar a entregar a sua vida a ele. Você não precisa duvidar. Você não precisa se preocupar se é ou não a vontade dele de te abençoar, porque ele respondeu isto de uma vez por todas. Ele olhou para o leproso e que, movido de compaixão, ele estendeu a sua mão e o tocou e disse, quero, seja limpo.
E a Bíblia diz que na mesma hora o leproso ficou purificado. Preste atenção nisso. Jesus olhou para ele e disse: quero. Jesus olhou nos olhos daquele homem e disse: é a minha vontade mudar a tua história. É a minha vontade transformar este quadro de derrota em um quadro de vitória. É a minha vontade abençoar você. Eu quero que você seja limpo. Aleluia! Eu quero que você seja liberto hoje desses vícios. Eu quero que você seja curado desta doença. Eu quero que você seja feliz na sua vida sentimental. Eu quero prosperidade para você. Eu quero restauração espiritual para a tua vida. Eu quero te levantar de novo na minha presença. Eu quero. Seja limpo. Seja restaurado. Seja curado. Seja levantado agora em nome de Jesus, porque eu quero. Diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, tocando ele, disse: seja limpo. Veja que a ação de Deus está ligada ao que Deus fala. Jesus tocou e falou: eu quero, seja limpo. O mundo de Deus é movido pela palavra. As ações de Deus estão ligadas ao que Ele fala. Ele tocou e disse: quero, seja limpo. Quero, seja limpo. O toque de Deus é o toque da sua palavra. E a Bíblia diz que naquela mesma hora, imediatamente, o leproso ficou limpo. Eu venho nesta tarde dizer que esta palavra também é o toque de Deus para a sua vida. Que essa palavra também é o toque restaurador. E Ele está falando para você: eu quero. Supere os teus quadros que te impedem de acreditar em coisas maiores. Pare de desejar e de se acomodar ou de se satisfazer com derrota. Eu quero, seja limpo. Porque a cura daquele homem estava muito mais além do seu corpo físico. Ser curado era ser restituído à sua família. Ser curado era ser restituído de volta à sinagoga. Ser curado era ser restituído de volta à sociedade. Deus está lhe dizendo: eu estou limpando hoje um quadro que está impedindo você de retomar a sua vida. Oh, meu Deus! Aleluia! Eu estou libertando você hoje de um quadro que impedia você de retomar os valores que um dia você teve. Eu estou limpando você hoje para que você seja trazido de volta para áreas da sua vida que você se sentia desprezado. Quadros de desonra serão tornados em honra. Áreas da sua vida que você se sentiu excluído, complexado, inferiorizado. Deus está dizendo: eu estou reconstruindo você para estas áreas. Qual foi a enfermidade, o pecado, a fraqueza que te tirou do plano de Deus? Não importa. O que importa é que Deus está limpando você e trazendo você de volta para este quadro. E Ele está dizendo: tudo aquilo que foi a causa de você ficar longe, eu estou eliminando para que você volte a ficar perto. Deus está reconstruindo você, como Ele reconstruiu aquele leproso. Você só precisa se aproximar. Não tenha medo de expor a sua vida a Deus. Não tenha medo de se entregar a Jesus. Não tema as consequências de vir aos pés de Cristo. Se entregue a Ele por completo. Porque hoje Deus está curando, limpando e libertando muita gente. Eu creio. Esta palavra está sendo liberada para a saúde de alguém. Esta palavra está repreendendo enfermidades nesse momento. Esta palavra está quebrando quadros de doenças, de traumas
Esta palavra está repreendendo e redimindo pelo sangue de Jesus pecados que te afastaram da posição e do lugar que Deus te queria. Esta palavra é o salva-vidas de Deus para você. Esta palavra é a mão de Deus trazendo você de volta para aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor desta palavra, que no aproximar daquele homem Tu não o rejeitaste, mas a sua palavra diz que o Senhor se moveu de compaixão porque o Senhor viu a sua adoração. Eu oro por aqueles que por meio desta palavra estão decididos a se aproximar, a se relacionar, a voltar a andar com o Senhor, e que estão agora rogando como leproso, dizendo: Senhor, se Tu quiseres. Senhor, e nós sabemos que o Senhor quer, porque o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. O Senhor veio para perdoar o pecado, para salvar a alma perdida e para restaurar o corpo doente dos homens. Tu és poderoso para fazer muito mais do que pensamos e pedimos. Por isso, em nome de Jesus, eu ordeno que toda lepra do câncer, toda lepra da enfermidade, Senhor, esta doença que tocou o coração, o rim, o sangue, esta enfermidade que os médicos não conseguem diagnosticar ou que os antibióticos não conseguem matar, em nome de Jesus, eu repreendo estas enfermidades agora, e no Teu poder e no Teu nome, Jesus, eu ordeno que estas lepras agora, imediatamente, esses caroços e esses tumores, deixem estes corpos agora, em nome de Jesus. Limpa, Senhor, todo o corpo, sangue e ossos, no nome de Jesus, Pai. Limpa também de toda lepra emocional, de toda enfermidade espiritual. Senhor, cancela todo o pecado que afastou este homem e esta mulher da Tua presença. Oh Deus, toca agora, Senhor, derramando que laço que andarai. Toca, Espírito Santo, toca esta pessoa agora, Senhor, que me ouve. Toca agora este homem, esta mulher, este jovem, que está agora nesta transmissão, Senhor, talvez de joelho, talvez com as mãos levantadas, dizendo: eu estou aqui, Senhor. Jesus, entra agora dentro desta casa, deste carro, entra agora no quarto, na cozinha onde esta mulher está, entra agora, Senhor, neste horário de trabalho, onde este Teu servo está sentado, no nome de Jesus. Espírito Santo, toca agora, Senhor, toca, renova a sua fé, renova as suas forças. Este homem, esta mulher que já foi cheio do Espírito Santo, seja agora renovado, em nome de Jesus. Receba poder, receba vida, receba unção, receba paz, receba saúde, receba uma nova vida, receba em nome de Jesus restauração. O Deus que restaurou aquele homem de volta à sociedade, restaure você de volta ao projeto, ao plano, ao milagre e à bênção que um dia Ele te propôs. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Receba esta palavra na sua vida, no seu coração. Eu sou o pastor Adriano Veloso e nós estamos aqui deixando mais esta palavra ao seu coração para que você seja abençoado. Hoje, 19h30, aqui na sede da Nações em Cristo, na Avenida Marginal B377, no Parque Marajoara, em frente à rodovia, nós temos um grande culto de adoração. E nós estamos falando sobre um seminário, detectando as enfermidades da alma e descobrindo os caminhos de Deus para curá-la.
Você precisa estar aqui, se você puder. Se você é da região aqui de Botucatu, da cidade de Botucatu, e deseja receber um toque de Deus profundamente na sua alma, no seu coração, na sua vida, esteja hoje comigo, 19h30, aqui na sede da Nações em Cristo em Botucatu. Hoje nós vamos falar sobre descobrindo os segredos de Deus para curar as enfermidades da alma. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Essa noite um milagre continua na sua vida. Eu espero por você 19h30 em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe a tua vida, a tua casa, e que você tenha assim um dia abençoado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz.